Todo mundo acha que esse carinha aqui, ó, é o Game Boy mais raro. Agora, se eu te disser que existe uma versão ainda mais obscura do que essa, um Game Boy que pouca gente conhece, que foi lançado única e exclusivamente no Japão, comercializado por pouquíssimos meses e que tinha uma tecnologia que a gente só voltaria a ver quase uma década depois no Game Boy SP. Eu tô falando do Game Boy Light, o primeiro Game Boy da Nintendo com tela retroiluminada, que resolvia os problemas desse carinha aqui, ó, e te permitia jogar durante a noite, sem precisar desses acessórios esquisitos. E a grande pergunta que fica é, se esse cara era a solução para esse aqui, por que raios a Nintendo escondeu essa joia rara, você sabe? Não? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo agora. Fala gamer, Floripa na área. Olha, meus amigos, quando a gente fala de Game Boy, a primeira coisa que muita gente pensa é nesse carinha aqui, ou nesse carinha aqui, ou nesse carinha aqui, ou ainda nesse carinha aqui, ou então nesse cara aqui, ó, lembra dele? Ou nesse aqui, ó, que é um pouco menos conhecido do grande público, e é o último Game Boy lançado. E por ser o último, muita gente acha que esse Game Boy Micro aqui, ó, é o mais raro. Afinal, ele tem uma história até meio controversa, pois ele foi lançado depois do Nintendo DS. E muita gente não viu sentido nisso. Como assim? A Nintendo tá lançando um console, um Game Boy Advance, porque isso aqui é um Game Boy Advance na versão micro, depois dela lançar o Nintendo DS, que era retrocompatível com o Game Boy, e já vinha com duas telas, com outra tecnologia, era muito mais moderno. Então muita gente olhou isso aqui e pensou, não faz sentido. E acabou que não deu muito certo. Foi uma confusão lá do time de marketing da Nintendo, que acharam, não, vamos lançar um Game Boy mais requintado, para um público mais adulto, que procura algo menor para levar um paletó, numa bolsa, para jogar no dia a dia, algo mais prático, compacto. Só que eu digo para você, compacto demais, ou telinha ruim de você enxergar. Para você ler alguma coisa aqui então, olha, você passa trabalho. Não sei se você vai ter uma noção de tamanho desse cara aqui, mas ele é bem pequenininho. Mas, enfim, quando a gente fala de Game Boy, todo mundo pensa nessas versões, nessas edições, porque todas as versões do Game Boy foram vendidas no mundo inteiro, com exceção de uma única versão, que é esse carinha aqui, ó, o Game Boy Light. Esse cara, como eu falei no início, ele foi comercializado única e exclusivamente no Japão, lançado em abril de 1998 e que acabou sendo ofuscado, sabe por quem? Por esse carinha aqui, ó. Pouco mais de 6 meses desse cara chegar ao mercado, a Nintendo lançou a versão Color. E aí, 2 meses depois, esse cara deixou de ser vendido, deixou de ser comercializado. Na época, o Game Boy Light ele era vendido em duas versões. A gente tinha o dourado e tinha o prateado. Esse aqui, inclusive, eu consegui recentemente e estava aguardando conseguir ele justamente para a gente poder fazer esse vídeo e apresentar as duas versões do Game Boy Light. E esse carinha, se você parar para prestar atenção, ele nada mais é do que um Game Boy Pocket. Inclusive, ó, tem o mesmo tamanho, bem dizer, de tela, de tudo, ó, com a diferença da bundinha. A bundinha. Que esse aqui tem a bundinha reta, vai 2 pilhas palito, e esse aqui tem a bundinha redondinha, não para facilitar para você segurar melhor, mas sim porque ele precisava de 2 pilhas AA para funcionar. E porque ele precisava de pilhas maiores do que o Pocket, é porque ele tinha uma tela, ó, você vai ver aqui, ó. Ele tem 2 estágios. Uma tela retroiluminada. Então chega de papo e vamos para o teste prático. Vamos comparar o funcionamento do Game Boy Light com os demais consoles da Nintendo, desde o clássico até o Game Boy Micro, que a gente já vai colocar lado a lado. Só que para fazer o teste, vamos apagar a luz, né? E vamos ligar agora o Game Boy clássico. Você vê que já está passando alguma coisa aqui na tela e a gente não enxerga nada. Porque você pode usar ele de dia em algum lugar iluminado e economizar pilha, ou de noite ou em algum lugar com pouca iluminação, obviamente gastando um pouco mais de bateria. E esse aqui, meu amigo, nem com reza braba você enxerga alguma coisa. Dá uma comparada aí, ó. E tá ligado, deixa eu acender a luz aqui, ó. Só para você ver. A tela não tá grande coisa, mas ele tá funcionando. Ó. Só para você ter uma ideia de funcionamento. Esse aqui a tela tá feia já, coitado. E se eu apago o pouco de luz que tem, já era. Olha a diferença, hein? E agora vamos comparar com o Game Boy Color, já que esse cara aqui acabou com a vida desse aqui, só para você sentir. Console ligado,
Tá lá o Game Boyzinho no fundo, mas você não enxerga nada. Se eu acender a luz, aí você consegue ver alguma coisa. Alone in the Dark, o jogo não ajuda. O jogo meio escuro também. Ó. Game Boy Color ainda tinha o problema da falta de iluminação. Tanto que, da mesma forma que a gente tem esse acessório aqui para o clássico, também tem acessório de lupa com iluminação para você conseguir jogar Game Boy Color à noite. E agora vamos comparar com a primeira geração do Game Boy Advance, que ainda não tinha a tela retroiluminada. Então ele liga, você enxerga alguma coisa, mas se eu apago a luz, já era. Enquanto nesse você consegue jogar, nesse aqui nada. E agora com o nosso Game Boy Micro, que possuía a mesma tecnologia da tela do Game Boy Advance SP. Esse meu SP aqui, ó, eu até vou ligar ele aqui, ele já está com tela IPS. Vale o comparativo, mas já é uma tela moderna, né? Só para você ter uma noção. E aí, obviamente, na hora que você bota isso aqui do lado disso aqui, esse aqui já era, coitado, né? Ele não dá conta. Mas quando você pega esse e compara com esses aqui, você viu que a evolução foi gritante. Hoje em dia a melhor coisa que tem é isso aqui, ó. Tela IPS é vida para quem quer ter um Game Boy para jogar. Ainda mais o SP, que para mim é um dos melhores, porque ele fecha, ou seja, fica com a tela protegida, você consegue carregar em qualquer lugar. Ele é retrocompatível com todos os cartuchos de Game Boy, Advance, Color e o Game Boy tradicional, clássico. Esse aqui eu mesmo restaurei, inclusive. Coloquei carcaça, coloquei tela, só o mod de som que eu contratei um rapaz para fazer para mim, o pessoal da Retro Boy. Grande abraço aí pro Paulo, que fez um trabalho incrível nesse Game Boy, que inclusive ele estava com mau contato aqui no carregador, e aí ele resolveu. E bora lá agora de uma breve gameplay, só pra gente ver a emoção que ia jogar. Deixa eu apagar a luz aqui para ficar mais divertido. Só para você ver como era, deixa eu ver se eu consigo focar melhor a câmera aqui, como era jogar com Game Boy SP. Vou aumentar um pouco o volume para você ouvir. Digo para vocês, é outra vida. É outra vida, é outro jogo. Imagina se à noite em casa, eu volto e meia, esse aqui é meu console de cabeceira. Fica ele e fica esse aqui lado a lado junto com o R36 que eu comprei recentemente. Só para imaginar assim, uma criança lá em 1998, deitada à noite escondidinho na sua cama embaixo da coberta, jogando seus jogos favoritos de Game Boy, finalmente numa tela iluminada. E a pergunta que fica é, quando você vê isso aqui funcionando, é por que raios a Nintendo lançou e depois descontinuou essa tecnologia? Você tem ideia? A minha suspeita é que a tecnologia que eles utilizaram aqui, ó, era a mesma dos relógios Casio. Quem teve aquele reloginho Casio na época sabe que a tela era assim, né? Você apertava um botãozinho, ela acendia, e você apertava, ela apagava. Essa tecnologia não é compatível com o Game Boy Color. Ia requerer no Game Boy Color um outro tipo de tela. E aí, mais uma vez, a Nintendo, da mesma forma que ela fez já no Game Boy clássico, ela prezava por um console que você conseguisse jogar, que você conseguisse utilizar ele por mais tempo, que foi a proposta já desde o Game Boy clássico de você jogar várias e várias horas. Depois no Pocket, com 15 horas e 2 pilhas palito. E nesse aqui, confesso para ti que eu não sei dizer quantas horas ele dura. Você sabe? Já comenta aí se você tem ideia de quantas horas duram as baterias de um Game Boy Lite. Aproveita que você já vai deixar aquele comentário inteligente, deixa um like para fortalecer a nossa amizade. Confere, vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Já compartilha esse vídeo com seus amigos aí, para a galera conhecer este raro Game Boy que pouca gente conhece, pois como eu falei, os modelos mundiais, que são todos menos esse, todo mundo conhece. Agora, esse carinha aqui em especial, muita gente nunca ouviu falar. Um Game Boy dos anos 90, com tela monocromática, que tinha retroiluminação? Não, só se for algum mod de fábrica da Nintendo. Pois é, ele existe, ele está aqui entre nós, nas suas duas versões. Ixi. Olha, eu digo para vocês, é difícil essa jogatina aqui. Você não tem ideia do malabarismo que eu estou fazendo, porque isso aqui está apontado para a mesa, eu estou todo arcado aqui. Morri. Só para mostrar um pouco para vocês de como é jogar
num Game Boy Light. Então agora que você já viu essa máquina em ação, deve estar curioso para saber quanto que raios custa um Game Boy Light agora em 2025. E antes de eu te contar os preços, um detalhe, muito cuidado, muita atenção ao estado do console. Primeiro, cuidado com a tela. Tem muito Game Boy Light aí com tela com problema, ou com tela manchada, porque ele também tem película e ela também descola. Então você pode pegar um desse aqui com a tela um pouquinho manchada. Esse meu aqui não tá com a tela muito bonita não, esse aqui tá muito melhor. E outra coisa, pintura metálica, o que nesses consoles é uma desgraça, porque ó, arranha muito, dá uma olhada ali, ó, só de colocar as fitas, eles arranham muito fácil, descasca muito fácil, então você achar um desse em bom estado é difícil, vai ter que garimpar, vai ter que procurar, e obviamente, quanto melhor o estado, mais caro você vai pagar. Mas para você ter uma ideia, um Luzi desse aqui, eu vi sendo vendido aí de 800 a 1.200 reais. É mais ou menos o preço que você encontra um Luzi desse funcionando. Se tiver sorte, às vezes acha um pouco mais barato, mas nessa faixa de 800 a 1.200 você encontra um Luzi. E um desse na caixa eu já vi de 1.500 a 2.000 reais. E nem esse meu aqui, ó, estourado, tá na caixa, com manual, de 1.500 a 2.000 reais é o que você vai pagar no Brasil. Se você procurar lá fora, talvez encontre mais barato, principalmente no site da Buy lá no Japão. Se você tiver paciência de pesquisar, achar um leilão, tentar ganhar, contar com a sorte de o governo não querer te tributar muito, você consegue trazer um pouco mais barato um desse aqui. Aí vai da sua pressa. Esses dois eu comprei no Brasil. Esse aqui eu peguei no LX, e esse aqui eu encontrei recentemente numa feira aqui em Floripa, que eu fiquei felizão da vida. Porque tava lá, coitadinho, escondidinho lá no fundo, no meio de vários consoles, sem receber o devido valor, e quando eu vi, olhei, negociei o preço, disse, é meu, vou levar para casa, e aí eu consegui fechar o parzinho, que é o dourado e o prata, completando assim o set de cores básico do Game Boy Light. Pois além dessas duas versões, saíram algumas limitadas, especiais e raras. Tem aqui, ó, que é o Clear Famitsu, que é um transparente, o Pikachu Yellow, que é um amarelo Pikachu, o Astro Boy, que é um vermelho transparente, e o Clear Yellow, que é um amarelo transparente. Olha, essas versões são extremamente caras, não vou nem esquentar a cabeça, já me dou por satisfeito com esses dois aqui. E agora eu te pergunto, você conhecia esse console? Já tinha ouvido falar? Já tinha visto alguma vez um gameplay do Game Boy Light? Comenta aqui, quero saber muito a sua opinião. E também deixa aqui nos comentários que outros consoles, o que mais você gostaria de assistir aqui no nosso canal.